Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, que fará uso da tua palavra nesta noite. O Senhor já tem colocado no coração do teu filho que ele vai falar. O Senhor já tem colocado no coração do teu filho aquilo que ele vai ministrar a partir de agora. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra, Senhor. Usa o teu filho poderosamente para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, os irmãos. Nós estamos muito felizes. Desde ontem, as crianças podem descer. As crianças vão para suas salinhas. E quero fazer aqui dois lembretes antes de começar a ministrar a palavra. Quinta-feira, na oração pela manhã, aqueles que podem vir, quinta-feira, 9 da manhã, a pastora Rosemary estará ministrando aqui. Esses cultos de oração pela manhã, sempre neles são abordados temas bíblicos e está sendo abordado agora o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, os 9 gomos. E cada quinta-feira, um desses gomos é abordado. Se você quer saber que gomos são esses, leia Gálatas 5:22 e você vai ver 9 gomos ali chamados de fruto do Espírito. A pastora Rosemary estará falando de um deles. E assim, cada quinta-feira, um outro é abordado. E o pastor Elcemar está convidando todos os homens da igreja para um vídeo que será passado aqui na quinta-feira, preparado só para homens. Mas é preciso que a homarada, se essa palavra existe ou não, procure no dicionário. A homarada da igreja esteja aqui presente. Entendeu, homarada, né, irmão? Mulherada, homarada, meninada, tudo dá para entender, né? Então, todos os homens que estarão aqui na quinta-feira, os que estão aqui já, claro, você que está aqui, vai anunciar para quem não está. Você vai pegar seu telefone, vai mandar um e-mail e vai convocar, você convocando em nome do pastor Elcemar, joga o nome dele lá no e-mail. O pastor Elcemar está convocando você para quinta-feira aqui. Os homens que já estão aqui, que estarão na quinta-feira, continuem sentados. Amém. Uma salva de palmas para eles. Amém. Vocês são 10. Não sei se a sala vai comportar todos vocês, mas senão a gente traz todo mundo aqui para cima. Quinta-feira. Obrigado por terem ficado sentados. Pessoal da galeria também, ninguém levantou. Olha, vai ter gente, hein? Abram espaço para esses homens todos aqui. Irmãos, nós temos vivenciado dias aqui de extrema preocupação com as vidas, com almas. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, e este é o maior acontecimento já registrado historicamente em todo o planeta Terra. Eu estou falando de história com H. A arqueologia, dia após dia, mês após mês e ano após ano, vem confirmando os registros bíblicos e não há quem possa negá-los. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. E ele disse que quem cresce nele teria vida e vida com abundância. Ele disse: quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai voltar a viver. O homem tem um anseio pela vida eterna, pela vida após a morte. Isso não é físico, não é o físico que tem esse anelo, não. É o espírito que está dentro, que Deus soprou, que veio da parte dele. O homem busca a fonte da juventude, o homem busca a ciência, por exemplo. Você tem muito dinheiro, está muito doente, pague uma empresa de criogenia. Eles vão congelar o seu corpo em nitrogênio líquido e deixá-lo por vários anos
E quando a cura da doença for descoberta, vão lá e descongelam o corpo, curam e a pessoa volta a viver, as células todas restauradas. Muita gente já deve ter lido acerca de fatos como esse. E esta igreja veio com Jesus é doce, até crianças fazem parte do nosso projeto de evangelização. Adolescentes, jovens, todas as idades. Jesus não estabeleceu idades. Ele fez convite generalizado a todas as idades, a todas as faixas etárias, todas as classes sociais, a todas as raças. É preciso que o nome de Jesus chegue a todos, porque onde o nome de Jesus chega e é absorvido, a diferença começa a se estabelecer. E Jesus Cristo fez um convite dentre muitos feitos por Ele. Esse convite é o mais conhecido na palavra. E eu quero ler com os irmãos, que está em Mateus 11. A partir do versículo 28, são 3 versículos, 28, 29 e o 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Está projetado aí, você que não tem Bíblia, tem 2 opções. Dá uma olhadinha, diabo de olho assim para a Bíblia do irmão que está ao seu lado, ou olhe para ali, olhe para a minha retaguarda aí, ou para a tela que está acima de você aí, quem está lá no final, tem 2 telas aí acima de você. Jesus disse assim: vinde a mim. Eu quero pregar uma mensagem muito simples. O evangelho é simples. Nós às vezes dificultamos, mas é muito simples. Jesus nunca dificultou para ninguém. Jesus uma vez só dificultou para alguém que achava que era o cara: Nicodemos. Nicodemos era o sujeito, mestre da lei. E ele foi ter com Jesus à noite, e Jesus aí dificultou um pouco para ele. Você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos: mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe sendo já velho? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não entende isso? Aí Jesus deu uma dificultada para ele, mas depois entendeu. Mas o evangelho é fácil, sempre fácil de entender. E eu quero pregar com essa facilidade nesta noite. A facilidade que Jesus deixou registrada aqui. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós temos aqui um convite clássico deixado por Jesus. Só que, nesse convite, se você olhar com toda atenção, há uma delimitação nele. Jesus disse assim: vinde a mim, todos. Mas ele diz: quem são esses todos? Ele diz assim: todos os que estão cansados, todos os que estão se sentindo sobrecarregados. Se você está nessa condição, Jesus disse: venha a mim. Porque tem gente que não se sente cansado, tem gente que não se sente sobrecarregado, tem gente que para ele está tudo bom, sabe? Tem gente que não sente desejo de Deus, não sente anseio por Deus, como o salmista sentia. A minha alma tem sede de Deus. Como o cervo brama pelas correntes de água, a minha alma tem sede de Deus. O salmista disse: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas tem gente que não sente o peso daquilo que Jesus disse aqui. Jesus sempre convidou pessoas, e aqui ele faz um convite, e dentro desse convite, ele delimita as pessoas que se sentem cansadas, se sentem sobrecarregadas. Ao longo da Bíblia, por onde Jesus caminhava, ele convidava. O que nós fizemos aqui, por exemplo, no Jesus é Doce,
para alcançar o seu filho, para conduzi-lo no caminho do Evangelho. Jesus disse, há pouco mais de 2000 anos, deixai vir a mim as criancinhas. Deixe o seu filho vir a Jesus. Sabe que nós já vimos pais que quando souberam que o seu filho tinha ido até Jesus, primeira coisa que eles fizeram, nós temos exemplos aqui nesta igreja. Eu não estou contando uma história de carochinha. Eu peço para levantar a mão aqui e eu vou te mostrar. Aqui dentro, quem já passou por esse tipo de coisa. O filho veio para o Evangelho, a primeira coisa, o pai: você não é mais meu filho. Você está deserdado. Ou você escolhe ou a igreja ou esta casa. Se você preferir a igreja, você está fora desta casa. Este quarto não é mais teu, eu não tenho mais compromisso contigo. Pais que vão de encontro, vão contra o convite que Jesus fez. Você não quer Jesus? Deixa o teu filho querer. Jesus disse, não impeça. Deixe vir a mim as criancinhas. Você é livre, nós somos livres para aceitar ou rejeitar convites. Temos liberdade para isso. Os convites são feitos, a gente aceita se quiser. Jesus disse a Zaqueu, quando vinha passando por determinada rua, Zaqueu, ele sentiu o anseio de saber quem era Jesus, de ver Jesus. E o que ele faz? Ele sobe numa árvore. E lá de cima, ele está olhando Jesus passar. Jesus está no meio de uma grande multidão. Não é Zaqueu quem grita para Jesus. Não é Zaqueu quem diz, ei mestre, ei Senhor, estou aqui para te ver passar. Zaqueu só está em cima da árvore, olhando Jesus passar. Quem presta atenção em Zaqueu é Jesus. E Jesus no meio daquela multidão, sendo apertado, todo mundo falando no ouvido dele. Ele olha para aquela árvore e vê um homem lá em cima. E ele diz, Zaqueu, imagine. Será que alguém chegou para Jesus e disse assim, mestre, dá uma paradinha aí. Está vendo aquela árvore ali? Tem um sujeito lá em cima, olha de rabo de olho para ele não perceber. Olha agora, olha agora. O nome dele é Zaqueu. Ninguém precisou falar de Jesus para Jesus quem era aquele homem, porque ele conhecia, ele sabia. Jesus sabe quem é você e o que você precisa. Jesus sabe que você precisa dele como qualquer ser humano precisa. E ele chega para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, desce daí, porque hoje me convém entrar na tua casa, eu quero entrar na tua casa. Zaqueu tinha duas opções. A primeira, de cima daquela árvore mesmo, ele poderia agradecer, obrigado Senhor, mas não tenho tempo, subi aqui só para te ver passar, já estou descendo, tem muitas coisas para fazer. Ou a segunda opção, ele descer, aceitar aquele convite. Em suma, ele poderia rejeitar ou poderia aceitar. E Zaqueu foi feliz porque ele aceitou aquele convite. Convite que Jesus fez. A vida de Jesus foi convidar pessoas. Convidou Zaqueu, convidou meninos, crianças, convidou discípulos. Ele passou pelos caminhos da Galileia, viu Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, Tomé, Judas, todos eles. Jesus chegou e disse, vinde após mim, venham comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Convites podem ser aceitos ou recusados. Mais à frente, Jesus continuaria a convidar pessoas, quando disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Convites. E aqui, Jesus mais uma vez faz um convite. E ele delimita nesse convite. Se você se acha cansado, se você se acha sobrecarregado, Jesus disse, vem a mim. Aqui, nesse texto. Na língua grega, mais uma vez falo isso. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles são enfáticos. Não são como na língua portuguesa. Na língua portuguesa eu uso os pronomes, se eu quiser usar, eu opto, posso tirá-los ou deixá-los. Vamos à igreja hoje. Como posso usá-lo? Nós vamos à igreja hoje. Na língua grega, só se usa o pronome eu, tu, ele, nós, vós, eles, principalmente o eu, que é ego,
Ego, em grego, é eu, ego, ego, egoísmo. Jesus aqui diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, kai ego. E eu, enfático em grego é o seguinte: eu, só eu e ninguém mais tenho condições de aliviar você, de tirar a tua carga, de te dar liberdade. Isto é enfático em grego. Jesus coloca o pronome antes. Como em várias vezes, ao falar, ele sempre enfatizou a sua pessoa. E nesta época, imagine fariseus, saduceus, olhando Jesus falar daquele jeito, eles chegavam a perguntar: quem é este? Porque fala assim? Porque se faz Deus? E alguns diziam: com que autoridade ele diz isso? E outros diziam: ele não ensina como os fariseus, ele tem autoridade. Porque Jesus usava isso. Quando ele disse: ego eimi reampelos, eu sou a videira, realetiné, a verdadeira. Ou seja, eu sou a videira verdadeira e ninguém mais. Eu só é quem sou. Como ele diz aqui: eu vou te aliviar. Ninguém, religiões não vão aliviar você, filosofias não vão te aliviar, frases não vão te aliviar. Porque dentro do homem, dentro de você, há um espírito soprado por Deus. E esse espírito que Deus soprou aí dentro de você, não estou falando do teu físico, fora do teu físico, há algo que veio de dentro de Deus. Veja, Deus criou o homem e soprou. O que eu sopro vem de dentro. O ar que eu sopro vem de dentro. Dentro de você, dentro do ser humano, há algo que veio de dentro do próprio Deus. E este algo que está dentro de você é o teu espírito. E esse espírito que está dentro de você, ele tem sede de Deus. Ele tem um vazio. Ele precisa de algo. Até mesmo o ateu, ele sente esse vazio quando se apega em querer provar que não existe Deus. Ou seja, ele quer sublimar aquilo. Ele vai sublimar. Ele tem tanto medo, sabe, de encarar aquilo, que ele vai negar até o fim. Ele se apega, tem que se apegar a alguma coisa. E Jesus diz: vem a mim, porque só eu tenho condições de aliviar você. Jesus disse: ego eimi rerodós, eu, só eu é que sou o caminho, rodós, rodovia, e ninguém mais. Ego eimi realetheia, eu e só eu é que sou a verdade e ninguém mais. Ego eimi rezoé, eu e só eu é que sou a vida e ninguém mais. Ninguém mais. E veja Jesus indo ao encontro do homem, convidando e dizendo: se você hoje ouvir a minha voz, não endurece o teu coração, abra, deixe-me entrar, deixe-me cear contigo. E nessa noite eu vou dizer uma coisa a você: dê uma chance a Jesus? Não, dê uma chance a você mesmo. Dê uma chance a você mesmo. Dê uma chance ao teu espírito de ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Comece agora a se despir dos teus preconceitos e comece a entender que Jesus te faz um convite. E por que muitas pessoas não aceitam um convite como esse? Vinde a mim, venha. Várias razões. Uma delas, porque as pessoas, antes de virem, muitas delas querem primeiro ter seus questionamentos respondidos, os mais variados possíveis. Por exemplo: mas como é que eu vou saber qual é a igreja certa? Aí, se você não souber falar para ele essa questão de igreja certa e tal, é bom, não conseguiu me convencer. Mas vai te fazer outra pergunta. Mas por quê? E entra pelo dízimo, e daqui a pouco entra pelo anjo da guarda, e isso, por aquilo, e o crente passa a ser um respondedor de perguntas.
Quando Jesus, ele diz assim, olha, venha até mim e eu vou te responder todas as tuas perguntas. Ele não fala isso, venha após mim, venha até mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Vem primeiro. Depois que Jesus tirar a tua carga, depois que Jesus aliviar a sua vida, aí vem o resto do texto, que vamos chegar a abordar, uma vez que já lemos. Porque muitas pessoas ainda não vêm, por causa de muitos maus exemplos que já os traumatizaram. Exemplos dentro do meio evangélico, que você já viu exemplos ruins, tanto ao vivo, quanto na TV, ou quanto você, tendo ouvido na rádio, sabe, ou lido nos jornais, exemplos, sabe, terríveis, tenebrosos, de pessoas que realmente fazem aquilo que não deveriam fazer, e ainda usam o nome de Deus, e você se retrai. Mas aí te pergunto, que culpa tem Jesus disso? Se você conhecesse a Bíblia, você saberia que Jesus diz assim, naquele dia, muitos dirão a mim, em teu nome, Senhor, eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu curei enfermos. Em teu nome, Senhor, eu fiz maravilhas. E Jesus, na sua palavra, diz, e eu direi a eles, apartai-vos de mim, porque nunca conheci vocês. Mas as pessoas não conhecem isso, e eles se retraem, como talvez pensando assim, como pode alguém falar em nome de Deus e fazer esse tipo de coisa? É muito fácil usar o nome de autoridade e fazer besteira, é muito fácil você usar o nome de alguém, e em nome desse alguém fazer uma série de besteira, enganar pessoas. Jim Jones, usando o nome de Deus, levou centenas de pessoas ao suicídio. Hitler, usando o nome de Deus. Como é que é, pastor? Leia a história de Hitler. Ele tinha um braço direito chamado Goebbels, que subia a uma montanha com ele. E quando ele descia, isso é história, Hitler descia com um bilhetinho nas mãos, dizendo que Deus havia dito para ele que era para exterminar toda a raça judaica. Leia a história. Em nome de Deus, as pessoas fazem muita besteira, mas um dia, todo joelho se dobrará diante deste Deus. Todo joelho prestará conta diante deste Deus. Pessoas que atrapalham a tua vinda. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quantos médicos já atrapalharam a vida da sua família? Por causa disso você deixou de ir ao médico. Você levou seu filho no médico, e o médico disse que ele não tinha nada. Daqui a 2 semanas, 1 semana, sei lá o quê, ele teve que ir correndo para a UTI. Você se desencantou com os médicos, vai deixar de levar teu filho ao médico, porque você pegou um charlatão pela frente, pegou alguém que tinha um conhecimento fraco, ou pegou alguém que não tinha um compromisso real com a medicina. Você vai se desencantar com os médicos? Não, você sabe que há médicos bons. E você agora vai procurar esses médicos. Você vai se desencantar, ou já se desencantou, por exemplo, com advogados. Você levou sua causa para um advogado que pegou o teu dinheiro, gastou o teu dinheiro e nem deu entrada no processo. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu vou ver mãos levantadas aqui com isso. Está cheio de advogados aqui e sabem que isto acontece. Por acaso você se desencantou com todos os advogados? Advogados, não quero mais nada com eles. Não, você sempre terá algo para procurar um advogado, uma orientação. Você não vai pensar assim, eu não quero mais ouvir advogados, eu não quero mais ouvir médicos. Também da mesma forma, eu não quero ouvir pastores, todos eles são isso, todos eles são aquilo, todos eles não. Deus diz, eu levantarei homens segundo o meu coração, homens que apacentarão as minhas ovelhas, homens que sararão as suas feridas, homens que ligarão as suas chagas, homens que curarão. Procure. Não deixe os maus exemplos te traumatizarem, porque Jesus não tem culpa disso. O convite continua, vinde a mim. Se você está cansado disso. Você por acaso, por exemplo, já deixou de ir a restaurantes? Já se desencantou e disse, a partir de hoje, não como mais na rua, em lugar algum. A partir de hoje, levo marmita para o trabalho.
E tem mais. Não vou mais à pizzaria, a lugar algum, comer, jantar ou almoçar. Por quê? Porque uma vez eu encontrei algo dentro... Não vou falar o nome do algo aqui, né? Poderia falar assim, encontrei uma barata, mas não vou falar. Não vou falar. Encontrei aquela substância pegajosa que sai do nariz, não vou falar o nome. Claro que não dá para saber o que é, já está torradinha. Olha, tem gente rindo tão forte ali, experiência própria. Quer contar, irmã? Quem quer contar aí? É você, Roberta? E aí você? A partir de hoje, eu não vou mais a restaurante nenhum. O que a gente vai pensar? Aquele restaurante? Não, ali não vou mais. Ali não quero mais. Mas alguém vai dizer, ó, vai em tal lugar. Lá a comida é feita com maior asseio. Lá você vai ter garçons, sabe, que te dão atenção, pessoas educadas. Outro dia eu fui comprar uma quentinha. Irmãos, eu me propus, eu não volto mais. Eu já comi várias vezes, já comprei quentinha ali várias vezes. Mas eu já tinha observado, sabe? Só que, amém, compra quentinha e sai. Mas eu cheguei lá, um dia desses aí, estou em pé no balcão. Aí uma pessoa está lá de fora, a outra lá do balcão. Os donos do negócio. Não estou falando de empregado não, os donos. Aí quando resolveram me atender, Aí, tem quentinha ainda? A mulher do balcão, tem comida não! Tem mais comida não, acabou! Eu me senti pedindo uma esmola, me dá um pratinho de comida aí. Eu olhei para o lado assim, dei aquele sorriso, falando para mim como é que pode isso sair. Posso até dizer o seguinte, ali eu não compro mais. Mas ali vende quentinha, 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 eu vou comprar lá, não vou me desencantar. Então, se você já se desencantou por coisas que aconteceram contra você ou contra a sociedade, até mesmo contra Deus, o convite de Jesus ainda continua. Vinde a mim se você está cansado e sobrecarregado. É comigo que você tem que tratar. Não é com o pastor fulano de tal, com o bispo fulano de tal, com a religião fulano de tal. Religião não salva ninguém. O homem diz, todo caminho leva a Deus, e Jesus disse, não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, eu. E ele diz, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o homem diz, todo caminho leva a Deus. E Jesus continua dizendo, você que diz que todo caminho leva a Deus, Jesus já poderia ter dito para você, eu não quero mais você, mas o convite ainda continua saindo em tua direção. Venha a mim, você que diz que todo caminho leva a Deus, venha me conhecer, venha, estar perto de mim. O homem diz, após a morte, a gente vai reencarnar. E reencarna, e reencarna, e reencarna, vai cumprir o seu karma e volta. Querido, você pode falar o que você quiser dentro dessa área, mas jamais amparado pela palavra de Deus, jamais. Porque esta palavra dita por Deus diz, ao homem, Hebreus 9:27, está ordenado morrer apenas uma vez, vindo após isso o juízo. E aí Jesus diz, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. E o convite continua, vinde a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado. Agora, irmãos, cansado de quê? Vou te dizer em uma palavra, cansado de uma vida de pecado. Você sabia, o pecado cansa. Uma vida de pecado cansa. Eu vou te falar de forma bem clara aqui. A palavra pecado não é encarada pelas pessoas. É uma palavra que parece, sabe, é uma palavra que
tem lâminas. Quem não encarar isso de perto, jamais se reconhecerá como um pecador. Você conhece pessoas que dizem assim: eu não mato, não bebo, não fumo, eu não faço mal a ninguém, eu pago minhas contas em dia, não sou crente não sou evangélico não, olha, eu nem leio a Bíblia, mas eu não mato, não bebo, não fumo, não roubo, pago minhas contas, não devo ninguém. Pode perguntar aos vizinhos aí, quem sou eu? Sou de casa para o trabalho, trabalho para casa. Em suma, essa pessoa está dizendo para si, para a sociedade e pior, para Deus: Senhor, eu sou tão perfeito, Jesus, eu sou tão bonzinho, que tadinho, o Senhor morreu à toa na cruz por mim. Por mim, o Senhor não precisaria ter morrido, porque eu sou autossuficiente. Eu sou uma pessoa acima de qualquer suspeita. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Jesus diz: venha a mim, porque este fardo de pecado que está sobre a tua vida, Jesus diz: eu vou te aliviar, eu vou tirar isso das tuas costas. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, só o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há outro jeito, não há outro argumento. Mas as pessoas não encaram essa questão do pecado. Você quer ver uma coisa? A pessoa, quando está numa vida errada, e poderíamos citar vários casos aqui, mas quem é você, pastor, para dizer que a pessoa está numa vida errada? Não sou eu não, a Bíblia que diz. Eu só cito o que a Bíblia diz. Mas não vou citar muitas coisas, porque tudo isso você vai saber depois que você vier a Jesus. Porque depois que você vier a Ele, Ele diz: agora aprenda de mim. Aprenda, vamos aprender comigo. Como pessoas aprenderam ontem aqui, no Jesus é doce, que o nome que está sobre todos os outros nomes, o qual diz em Atos 4:12, que não há outro nome em cima no céu nem embaixo na terra dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus, não há outro nome dado por Deus. Este é o nome que te convida nessa noite. Então as pessoas entram numa vida de pecado e, por exemplo, o sujeito que tem uma amante hoje, ele não tem uma amante, ele não está em adultério, ele tem um caso. A palavra bonita, vamos criar uma palavra bonita para pecado. Eu tenho um caso. Vamos criar uma outra mais coloquial. Estou num rolo aí. Estou num rolo. O crente também tem esse negócio de rolo. Olha o rolo que desce aí. Está descendo um rolo aí. Aí é que Deus nas vigílias, né? Tem um rolo descendo aí, no outro sentido. Então as pessoas vão criando frases, sabe, para se justificar. E tipo assim, pô, vou contar pro cara ali, o cara vai achar maneira aí. Tô num rolo aí. É minha mãe, conta aí. Uma vez eu disse para alguém que veio conversar comigo, que estava num rolo. Disse assim: olha, eu vou te dar uns conselhos. Para com isso. A Bíblia diz isso. Deus te ama demais. E não vale a pena você continuar nessa vida. Você conhece a palavra. Faça o que eu estou te dizendo agora. E no final de tudo aquilo disse assim: agora, vou te falar uma coisa. Ou você sai daqui e coloca em prática o que eu estou te dizendo biblicamente. E quando você voltar aqui, é para você me dizer que as coisas começaram a mudar, que Deus restaurou a tua vida. Ou se você continuar nessa vida, eu não vou ser tua lata de lixo para você despejar essa lixarada. Porque precisa contar para alguém. Isso lá na frente vai te destruir. O pecado
nem sempre vai trazer consequências na hora. Lá na frente, quando muita gente cai na real, eles acham que é tarde. Alguns chegam a dizer: Deus não me aceita mais, Deus não me perdoa mais, tudo que eu fiz, tudo que da forma como eu agi com a minha família. Pessoas cometem suicídio. E por que fazem isso? Pelo peso. O peso do pecado que está sobre eles. E Jesus disse: eu quero te aliviar, eu quero te dar paz. E sabe o que Paulo disse? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você aceita esse convite, Jesus te tira dessa sobrecarga. Se você aceita esse convite de Jesus Cristo, Ele vai te dar o segundo e diz: agora tome o meu jugo. Faça uma comparação. Jesus diz que vai te aliviar, é porque você já tem um peso em cima. Ele vai tirar esse peso chama-se pecado. E agora Ele diz: e depois de eu tirar esse peso de cima de você, ponha em cima de você agora o meu jugo. Jugo é algo que se põe em cima. Da mesma forma, estamos falando uma linguagem bíblica, colocavam-se jugos de madeira em cima de animais, ou seja, como se fosse para ligar as carroças. Mas Jesus não está nos comparando animais, Ele está usando uma linguagem que se entendia muito na época. Ele diz: coloque em cima de você o meu jugo. E este jugo, o que significa esse jugo aqui? Esse jugo significa sujeição. Ele está dizendo: sujeite-se a mim, sujeite-se à minha vontade. A Bíblia diz: resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Sujeite-se a Deus e Ele vai te exaltar. Nessa noite, se você aceita esse jugo de Jesus, Ele te diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem aqui já experimentou realmente quem é Jesus? Teve um encontro com Ele? Eu duvido, não sentirá jamais. Estou falando de pessoas que realmente tiveram um encontro com Ele, que entregaram a sua vida a Ele e que andam na presença dEle. Nem passa pela tua cabeça a vontade de se desviar. Nem passa. Nada vale a pena, as propostas não te seduzem, porque você sabe quem é Jesus Cristo. Você sabe o valor que Ele deu à tua vida. Você sabe que Ele derramou sangue por você. Ele diz: o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Não tem peso na vida do crente. Não tem peso. Nós não carregamos peso. Nós somos livres, somos libertos. E Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vou te dizer uma coisa: liberdade não é fazer o que dá na telha. Liberdade é fazer o que é certo fazer. E muitas pessoas não conseguem fazer o que é certo. Ele só faz aquilo que realmente, sabe, ele é puxado para fazer. Porque você acha que é certo um jovem tomar pico na veia de cocaína? Você acha que é certo um jovem cheirar crack? Duvido que alguém em sã consciência, exceto alguns que sinceramente não vote neles, querem liberar as drogas, mas a Bíblia fala claramente sobre isso. Quem é que em sã consciência vai dizer: não vejo problema nenhum em cheirar crack, em fumar crack, em cheirar cocaína, heroína? Não vejo problema algum. Por que as pessoas vão? Eles acham: eu sou dono do meu nariz. Não é dono, você é escravo disso, porque você não consegue resistir a isso. Você é preso. Você não é livre. Por isso Jesus disse: vem a mim, e eu vou te aliviar disso, eu vou te libertar disso. Porque você que acha que o crente é que é um sujeito bitolado e preso, você é que não é livre. Porque Jesus disse: eu vou te libertar disso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o convite para te dar liberdade.
Se você aceita esse convite, Jesus disse: agora aceite o meu jugo, aceite o meu fardo que é leve. E aí Jesus fala: e em mim você encontrará descanso para a tua alma. Descanso. E a última proposta para a tua alma. Porque a Bíblia diz, numa das maiores profecias registradas desde o início de Gênesis: és pó, e ao pó voltarás. Esse corpo aqui, ele acaba com a morte. Mas dentro desse corpo existe uma alma soprada por Deus. E Jesus se dirige a ela e diz: em mim você vai encontrar descanso para a tua alma. Encerro essa palavra dizendo que Jesus cita uma parábola na sua época. E ele diz: um homem tinha em depósito muitos bens para muitos dias. E ele olhou toda aquela riqueza que ele tinha construído, guardado, poupado. E ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias. Come, bebe, folga. E naquela mesma noite o Senhor Jesus diz que ele escutou uma voz e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você preparou vai ficar para quem? Para cá nada trouxemos, daqui nada levaremos. Nem o corpo que chegamos levaremos, mas o nosso espírito, para aqueles que estão com Jesus Cristo, um dia ouvirão o toque de uma trombeta. E ao ouvir o toque dessa trombeta, como diz a Bíblia, receberão um corpo de glória. E entrarão nas mansões eternas, na glória de Deus, no céu. Palavra que você já ouviu algumas vezes: céu. Você acredita nisso? A proposta de Deus para a tua vida vai além da eternidade. Por isso estamos aqui, para dizer para você nessa noite mais uma vez: aceite o convite de Jesus Cristo, vinde a mim. Uma pessoa que mergulha numa piscina de 3 metros de profundidade, ela pode estar lá com a cara no ladrilho, e em cima dela há toneladas, é metro cúbico, mas a água tem peso. Em cima dela estão toneladas de água, mas ela não sente o peso, porque está submersa. Quando você está numa vida de pecado, chega em um patamar que você acha que não tem problema, você acha que não há nada a ver, você acha que cada um tem que tomar conta da sua vida, mas Deus quer tomar conta da sua vida, porque Ele sabe o melhor para você. Saia da piscina, encha um tonel de 1000 litros, tente colocar nas costas, você vai sentir o peso da água. Saia de uma vida de pecado, através do poder de Deus. Simbolicamente, tente carregar esse peso que Jesus não quer que você carregue. Por isso Ele disse: eu quero te aliviar, vou te tirar dessa sobrecarga. E você vai ver o que é liberdade. Liberdade é estar com Jesus Cristo. Liberdade é em qualquer momento, em qualquer hora, quando você sabe o que é certo fazer, você ter a autonomia para escolher o certo, e o errado não consegue te puxar, porque Deus está ali dirigindo a sua vida, o Espírito Santo falando com você, e você consegue ter essa liberdade. Jesus Cristo quer entrar na sua vida e na sua família.
Eu convido toda a igreja a ficar de pé nesse instante. Quantos pais estão aqui? Você tem filhos? Quem serão seus filhos amanhã? O que eles estarão fazendo amanhã? Sabe o que Deus diz para você, pai? Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensina. Mas para você ensinar, você tem que aprender. E nessa noite Jesus disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde. Quantos pais lá na frente poderiam ver seus filhos encaminhados, como aqui vemos, né, músicos que talvez tenham vindo de um lar evangélico ou não importa. Mas que pais que criaram seus filhos no temor do Senhor, hoje eles veem seus filhos ministrando a palavra, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, envolvido na causa de Deus. E você sabe o valor que isso tem, mas começou com você. Mas quantos pais estão aqui que o seu filho já veio e você ainda não? A ordem se inverte. Deixa o teu filho te ensinar, porque ele já aprendeu com o Senhor Jesus. E venha. Eu vou fazer uma oração nesse instante. Eu não vou te chamar aqui à frente, porque conversão não ocorre pelo fato de você estar aqui na frente. Algumas vezes eu chamo sim, e gosto de ver pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Mas o fato de vir à frente não mostra que você se converteu. Você pode estar aí agora, de pé, e Deus está falando de forma tão profunda no seu coração. Teu coração está pulsando mais rápido, as lágrimas podem estar descendo. O processo de conversão já se iniciou aí, onde você está, e você sabe disso. E você já está dizendo assim: vou voltar a esta igreja. E se você mora longe daqui, você está dizendo, ou eu te digo, vou procurar uma igreja próxima da minha casa e vou começar a seguir a Jesus Cristo. Vou chutar o balde das coisas que eu vivi para andar na presença dele. Vou aceitar esse convite. Você está aceitando esse convite nesta noite. E um dia, eu sei que você vai vir procurar um desses pastores e vai dizer: pastor, eu já aceitei ao Senhor como Salvador da minha vida. E nós não vamos te perguntar, mas você já foi lá à frente, já levantou a mão? Não, você talvez diga: não, foi um dia, num domingo, eu não fui à frente, não aconteceu nada. Lá atrás mesmo, eu orei a Deus depois de uma pregação e ali eu me converti. Eu quero saber quando é que é o próximo batismo. Isso já cansou de acontecer aqui, e hoje está acontecendo de novo. Porque Deus te trouxe aqui, está aliviando o seu fardo nessa noite. E você vai sair daqui livre como um pássaro para a glória de Deus. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, eis agora, Senhor, diante de Ti, corações abertos, vidas preciosas, Senhor, trazidas pelo Teu Espírito a este lugar, que ouviram a Tua palavra, Senhor, e que decidiram estar ao Teu lado. Decidiram, Senhor, somar com a Tua causa, com a Tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus agora, dá-lhes a liberdade, Senhor. Liberdade de espírito. Liberdade, Senhor, que eles verdadeiramente usufruam e que possam contar aos seus vizinhos, contar aos seus amigos. Liberdade, Senhor, que seja vista por todos os que os rodearem, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós agora repreendemos, Pai, todos os obstáculos, jogamos por terra, ó Deus, para que eles tenham trânsito livre, para que entrem e saiam, Senhor, sempre diante da Tua presença. Como o Senhor diz, entrará e sairá e achará pastagem nesta noite. Sobre todos esses, Senhor, que abrem o coração e se convertem e entregam a vida deles a Ti, estejam sobre eles, Senhor, as Tuas bênçãos incontáveis, a Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos
dizemos amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor. E nós vamos encerrar nesse momento. Pastor Elcemar. Aleluia. Aleluia.